E os Estados Unidos hoje tá uma loucura, né, cara? Os caras tão malucos. Então. O que você achou daquele negócio lá no começo do ano, dos balões lá, Nossa. e do Biden mandar um F-22 e um míssil de 400 mil para destruir o balãozinho da universidade? Aquilo lá foi meio... Ele deve ter ficado, né, cara? É porque assim, na hora que aquilo virou público tipo assim, um balão chinês está dentro do espaço aéreo americano espionando a gente como assim vocês não vão fazer nada? Como assim? E, tipo, não vai ter uma resposta? Politicamente, ele passaria por alguém fraco. Entendi. E assim, você precisa dar uma resposta até para... Uma vez que tá... Porque a China pode falar assim, eles estão me deixando observar porque eles estão armando para mim. Então, eles sabem que eu estou filmando e estão deixando E eles eu filmam filmar. também, porque tem os balões deles também. Isso. Pagando aí Então todo meio mundo. que assim... mas a hora que a coisa se torna público, o jogo estratégico e de posicionamento, ele muda. Certo. Você tem que mostrar para a sua população e para o outro que você sabe que ele está ali, que você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, né, em discussões de inteligência, Isso. você sabe que o outro está ali fazendo aquilo, mas você não deixa ele saber que você sabe. Porque você alimenta ele com o que você quer. Saquei. Então é muito importante você não revelar para o outro que você sabe o que está acontecendo. Porque você controla o que ele vai ver. E você monitora ele e deixa ele continuar fazendo o trabalho dele enquanto você sabe quem é ele e onde ele está. Porque se você descobre ele, aí ele vai criar um novo jeito De burlar o que você de descobriu. burlar, e aí você Exatamente. pode ser que você não saiba que ele está ali. Então, é mais interessante muitas vezes quando você descobre uma ação de espionagem ou de inteligência, Você agir meio na... você manter aquilo operando Tá. e alimentar com o que você quer, entendeu? E aí, então, tipo, a hora que aquilo virou público, todo mundo falando, aí acabou. E aquilo lá chegou a causar alguma rusga a mais, né? As várias outras que já tem entre Estados Unidos e China. Sim. Com Causou certeza, mesmo? causou. É mesmo? Porque assim, a situação é muito delicada, né? E ela tá num crescente, é uma rota crescente de colisão. Qualquer coisinha que acontece, né? Isso é um ponto a mais, adicionado a mais. E óbvio que isso é levado pela opinião pública e pela política. Política doméstica, não geopolítica. Certo. E aí a população vai falar assim, ó lá, ó o que os caras estão fazendo. Aí daqui 10 anos vocês vão ter problema e eles vão atacar a gente. Os sinais estavam aí, vocês já não fizeram nada. Então é muito difícil que isso não escale. E isso ajudou a escalar. Mas assim, qualquer coisa vai escalar, porque a rota é de colisão. É de colisão, né? É. Nossa. Aquela época ali foi uma época, porque teve o chinês e aí depois teve os outros, né? Que aí os outros eles mandaram os caras. Aí. Porque aí é foda também, que eu não sei, cara. Se o cara passa uma vergonha danada também, cara. Pô, cara, decola aí o F-20. Pô, cara, mas pra tirar um F-22 do chão já é uma grana. Mas... Jogar um míssil já é uma grana. É que eu acho que para eles, assim, para os Estados Unidos, particularmente, que é uma coisa até que a gente estava comentando antes, você falou assim, a China lança de qualquer lugar, né? Lança o satélite de qualquer lugar. Porque tem dinheiro e precisa exercitar aquele poder e precisa testar, precisa treinar. Então, assim, parte da discussão dos Estados Unidos intervir, ter operações militares, é exercitar essa força. Decolar os caças para uma situação assim, tipo, de um suposto inimigo no seu espaço aéreo, pô, é um grande exercício militar também, que é necessário ser feito, senão na hora que acontecer vai bater cabeça. Por exemplo, no 11 de setembro, demorou muito para a resposta do espaço aéreo americano lidar com aquela situação. Porque era tão inconcebível aquele cenário que não existiam, os protocolos não estavam sendo levados a sério. Os Estados Unidos, geopoliticamente, eu sempre falo isso, ele é tão isolado do resto do mundo, geograficamente, o que dá uma segurança. E essa segurança faz ele ter um comportamento bastante passivo, por muitas vezes, no seu território. O 11 de setembro é uma exceção na história americana de confronto. Porque os confrontos que os Estados Unidos enfrentam não são o seu território. Sim. São sempre fora. Os caras foram lá, né, cara? Acho que a galera aqui nem tava. Eu tava fazendo mestrado na Unicamp no dia.
no 11 de setembro. Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Digam aí onde vocês estavam no 11 de setembro. E depois você vê os estudos, os trabalhos e tudo, né? Pô, os caras sabiam de tudo já, né, cara? Tinha mapeado aqueles caras, né? Exato. É muito foda. Aí acaba passando uma vergonha, né? Passa uma vergonha. Assim, é muito pior do que uma vergonha, eu digo, né? E como é que demora, e um monte de coisas aconteceram ali. Então, eu acho que a história do balão e decolar os caças... Aí não. Vamos mostrar. Temos o protocolo, estamos exercitando o protocolo, a doutrina diz que faz isso, fizemos o que a doutrina manda, entendeu? Porque esse negócio dos balões eu acompanhei muito. Fiquei lendo as coisas lá, porque a pessoa começou a falar, né? E eu lembro que o Biden foi ele deu uma coletiva que ele falou, né? A partir de hoje, qualquer coisa, nós vamos aumentar o contraste nos radares. Ele mandou aumentar o contraste. E ele falou assim: qualquer coisa que estiver sobrevoando. Aí ele fala lá, instalações, como que é? Sensíveis? Não, ele nem falou militares, não. Secretas, né? Ele fala sensíveis. Instalações sensíveis, nós vamos mandar... Isso e se tiver numa altura dos voos comerciais. Não tem papo. Essa aí é a regra a partir de agora. Agora dá para entender. Foi um posicionamento dele, né? É um posicionamento. É o posicionamento dele e dos Estados Unidos. Sim. E de mandar recados também. Sim. Porque, assim, tem muito um jogo psicológico das linhas vermelhas, né? Tipo assim, até onde eu aceito que você faça o quê? É meio que uma guerrinha fria, né? Isso. É meio que, né? Isso. É meio que, né? Isso mesmo. Você mostra ali que você tem um poder. Opa, e bom a gente ficar quieto aqui, né? Ou não. Ou não, né? E esses aí que aparecem, você já viu? Esses que os navios filmam e tal? Quais? Esses balões, você está dizendo? Não, tem os balões e tal, mas aí agora virou uma coisa nos Estados Unidos que a Marinha Americana tem vários vídeos que tem os caças perseguindo. Os OVNIs, que não é OVNI, agora tem um novo nome. Né? O AP. Isso. O AP. De fenômeno anômalo agora, que é pior ainda, porque antes era fenômeno aéreo. Aí o cara brigou e falou assim, não, mas e se vier do mar? Então vamos colocar anômalo. E aí o pessoal, mas o que é um fenômeno anômalo? Aí, cara, começou. A discussão sem fim. Eu acho que aquilo lá... Eu acho, tá, pessoal? Minha opinião. Eu acho que é tudo armamento do próprio Estados Unidos, cara. Que o pessoal nem sabe. Pode ser isso? Olha... Os Estados Unidos desenvolvem muita coisa, né? Que a gente não sabe, né? Até pode. Eu só acho que, assim, se for isso, é um problema político, porque esse dinheiro vem do Congresso. O Congresso tem que liberar o dinheiro. Parte da discussão que estava acontecendo naquela semana que tinha o oficial de inteligência que foi lá depois. Não, mas ali foi uma outra coisa, né? Porque o cara falou que alguém ele falou dos relatórios. Ele... Que tem uma comissão de investigação com relatório que está sendo investigado todos esses fenômenos. E um dos temas que foi trazido é esse. Tinha gente ali que estava falando assim, olha, não me importa se é alien, se é OVNI, se é... sei lá o quê. O que vocês vão dar. Assim, congressistas, né, dizendo assim, falando, o que para mim importa é que é um dinheiro que eu não sei, que não me pediram autorização para usar, e eu, como representante do povo, que sou responsável para dar essa autorização de gasto, isso daqui é grave. Entendeu? Entendi. Era uma outra lógica. Saquei. Então, eu acho que, assim... sei lá, tantas vezes, repetidas vezes, fazer esse teste, ter o risco. Os Estados Unidos pode fazer esse teste em outros lugares do mundo. Tem bases, vai em Guam, no meio do Pacífico ali, e fica testando ali perto do mar. É um lugar muito mais controlado do que fazer isso dentro do território americano. Mas ok, né? A gente também não sabe, tem coisas que a gente não pode saber. Tudo no mar ali, né? Ali a maior parte das filmagens são ali na costa da Califórnia ali, onde eles têm aquele lugar de exercício. Mas ali é a costa, né? Sim, uma costa, claro. estado um dos mais populosos. Então, tipo, faz em outro lugar, não sei. Mas não dá para descartar totalmente. Eu não acho que é isso. Eu acho que, não sei. Será que pode ser de outro país também? Acho tem que pode. essa. Nos relatórios tem isso. Que pode ser alguma arma chinesa, russa, alguma coisa. Pode ser sim. Por exemplo, tem uma... a China tem, né, e falando aqui mais do nosso tema, do seu tema, a China tem um avião espacial militar... que ela copiou dos Estados Unidos. Isso, que é uma cópia do X-37. Né? Isso aí. E esse avião, assim, não se tem muitas fotos, não se sabe exatamente.
Os americanos estão monitorando e o último voo dele parece que ele ficou 7 meses em órbita. Primeiro 2 meses na LEO, né? Na órbita baixa. Já fiz meu disclaimer aqui com você, posso falar LEO, que todo mundo vai entender. Talvez meu público não, mas aí você explica que é a órbita mais baixa. E depois ele subiu para uma outra órbita mais alta e tá lá em muito tempo. E ele soltou um objeto de dentro, e ninguém sabe o que é o objeto. Só foi registrado que ele soltou um objeto. E claro, tipo, esse é uma... Assim, eles sabem que existe esse avião, mas ninguém sabe exatamente como ele é, como ele funciona. Sim. Não sabe o que ele soltou, por exemplo. Então, pode ser que seja um equipamento de outro país. Se fosse na época do Ronald Reagan, cara, ele já tinha destruído esse negócio com um laser lá. Que eu sempre falo do pessoal, até pra gente entrar nesse tema aí, né? O Ronald Reagan, cara, você lembra do programa Guerra nas Estrelas? Star Wars, Como que um cara chega e... Hoje é meio, né, inconcebível a gente pensar, né? Cara, nós estamos aqui colocando em prática o programa Guerra nas Estrelas. É um monte de satélite com armamento, com laser. E se mexer, nós vamos dar-lhe o laser na cabeça dos caras. Era uma loucura, né?